Vamos para as ruas de Curitiba. O repórter Anderson Aires já está comigo aqui ao vivo. Alô, Anderson Aires, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde para você, Roberto Ascioli, boa tarde também a todos os telespectadores. Ascioli, amanhã de hoje, início de tarde, relativamente tranquilo em Curitiba. Daqui a pouquinho eu vou falar de um assunto que aconteceu ontem, mas eu vou chamar a atenção aqui, Ascioli, para as pessoas que, porventura, em algum momento precisem acionar o Corpo de Bombeiros ou o SEAT. É importantíssimo que as pessoas se atentem ao tipo de situação que ela está acionando. Por quê? Muitas situações que a gente tem observado, Ascioli, não tem gravidade. No entanto, eles passam uma certa informação para o SEAT que daqui é necessário médico, muitas vezes todo o escalão de uma corporação compareceu ao local. Hoje pela manhã aconteceu duas situações dessa natureza. Uma pessoa que a princípio teria caído em um fosso de um elevador, quando chegou lá, na verdade, a pessoa estava presa dentro do elevador. Ou seja, estava indo médico para o local, está indo oficial para o local, e tudo isso gera um custo, acaba tirando os profissionais de uma outra que pode ser bem mais grave. Teve também uma situação de um incêndio que a princípio seria grave, quando chegaram lá, para você ter uma ideia, era uma residência abandonada e nem tão grave era assim. Então, é somente o alerta para quem precisar chamar o bombeiro para fazer uma filtragem antes. Porque quem está lá atendendo, logicamente, tenta obter o máximo de informações possíveis para deslocar os profissionais adequados para cada ação. Mas, infelizmente, muitas vezes chegam no local e nem é tão grave. Muitas vezes deslocou 5, 10 profissionais, 3, 4 carros do Corpo de Bombeiros e sem necessidade. Tudo isso tem custos. Agora, senhora, eu falo de uma que aconteceu na noite ontem, mais precisamente em Santa Felicidade, onde uma criança de 1 ano e 7 meses acabou morrendo. Assim, olha, aconteceu de novo. Imagine você, as pessoas que vivem em cidade grande, o estresse do dia a dia, a pressão que elas estão sofrendo no dia a dia, no trabalho, muitas vezes financeiras, não se sabe o caso, mas o fato é o seguinte: um pai de família, um trabalhador, ele havia sempre o costume da esposa levar o filho para a escola, mas ontem resolveram quebrar a rotina e ele ficou em levar essa criança para a escola, para a creche. Tanto, Ascioli, ele colocou a criança no banco de trás do carro e simplesmente a criança dormiu, ele estacionou o veículo e foi trabalhar. Quando ele, no período da tarde, ele percebeu que a criança estava desacordada, ele não se deu conta de que esqueceu de levar o filho para a creche, de deixar o filho na creche. Foi rapidamente ele na companhia do irmão dele até uma unidade básica de saúde em Santa Felicidade, mas infelizmente nada pôde ser criança de 1 ano e 7 meses, que infelizmente já está. O tenente Falcão da Polícia Militar falou a respeito dessa ocorrência, senhor. Boa noite, tudo bem? Então, foi uma fatalidade, como vocês mesmos já disseram. O pai estava acostumado com uma rotina ali, de ir ao serviço todo dia, e hoje ele, ao ir ao serviço, ia deixar a criança na escola. Aparentemente a criança dormiu e o pai também estava acostumado a fazer aquela mesma rotina de sempre, e acabou por esquecer que estava com o filho acabou dormindo ali, o pai não percebeu. E ao final da tarde, quando ele ia buscar o filho na escola, que ele retornou ao veículo, já encontrou o filho aparentemente sem sinais vitais. Trouxeram a criança aqui para a unidade de saúde mais próxima que eles encontraram. Foi acionado o SAMU, foi tentado dar um apoio, um suporte à vida dessa criança, porém sem sucesso. Ela já estava em óbito, né? E acabou ficando por aqui. Estamos aguardando o IML para fazer a retirada do corpo. Estava acompanhado do irmão dele. O irmão do pai veio junto com ele aqui para trazer a criança, só que foi uma situação totalmente avassaladora, né? A família estava bastante em choque, foi uma fatalidade. Agora a gente está dando um encaminhamento aí para a família. O pai foi encaminhado para o NUCRIA, para o procedimento junto à Polícia Judiciária, e agora a gente está aguardando a chegada do IML para fazer a liberação do corpo, a entrega do corpo. Agora, senhores, certamente não dá para a gente mensurar o tamanho da dor dessa família, desse pai, dessa mãe, que tinham adotado essa Ascioli. Um menino de 1 ano e 7 meses, tinham adotado porque o casal não pode ter filhos. Imagine o pai ali, sem o hábito de levar para o creche, no dia em que ele ficou encarregado disso, acaba esquecendo a criança trancada dentro do carro. E ontem, a gente sabe muito bem, foi um dia de sol, calor. Imagine você trancado dentro de um carro, o sofrimento, o sufoco que não deve ter passado essa criança. Somente agora a Deus para colocar aí um acalento no coração dessa família que ficou destroçada, certamente arrasada com essa situação, uma fatalidade lamentável que mais uma vez se repete, infelizmente talvez por conta do estresse e da pressão do dia a dia, senhora. Palavras, viu, o Anderson Aires? Eu chamei
essa matéria no programa 90 do rádio, na Rádio Cidade AM 670 e na FM Tradição 102.9, e eu recebi muitas mensagens de pessoas solidárias com a família, né? E a doutora Sônia também fez um comentário que esse homem, ele vai se incomodar, mas lá na frente ele pode ter isso. Eu não entendo juridicamente, mas a doutora Sônia é advogada, ela entende juridicamente. Lá na frente, ele pode, de repente, ter o perdão judicial. Fica na tela aqui, eu queria que a produção colocasse a doutora Sônia na tela aqui, para a gente discutir nós três aqui, que essa pergunta eu quero fazer para a doutora Sônia aqui mais uma vez. Consegue colocar aqui os três na tela aqui ou não? Então tá. Doutora Sônia Inglat, apesar de estarmos aqui chateados, né, com o que aconteceu com o Orly, que é nosso amigo, a gente tem que levar, a gente continua. Eu passei isso por 62 dias apresentando um programa com o meu filho em estado gravíssimo também, e a gente tem que ir tocando aqui, mas com a dor do coração, realmente. Tem dias, doutora, que é bem difícil, né? Doutora, essa questão dessa criança, nós falamos ontem no programa 90 de rádio. O Anderson Aires já trazia essa informação ontem no programa de rádio e traz agora. Exatamente, né? E o Anderson confirma que a criança tinha 1 ano e 7 meses e era uma criança adotada conforme a senhora também já havia comentado ontem no programa 90. Esse cidadão, ele vai se incomodar com a justiça porque não vão deixar passar em branco, naturalmente. É, né? Que é uma morte, a senhora, é considerada, entre aspas, violenta. Então, é por obrigação do Estado investigar. Então, esse pai, além de passar por toda essa situação, é preciso realmente um esclarecimento dos fatos para que seja apurada realmente aí que foi uma fatalidade e, com isso, é possível que seja a este pai aplicado o perdão judicial, dadas as circunstâncias. Mas, lembrando, é uma morte violenta, não é uma morte natural, por isso que precisa ser investigada. E é uma situação terrível. Eu ontem, a senhora, na rádio, eu passei algumas dicas. Por quê, Acioli? Porque toda a culpa agora vai recair sobre a família. Justamente no sentido de que, meu Deus, por que eu não perguntei à mãe? Por que eu não perguntei se meu marido deixou a criança na creche? Por que eu não perguntei, não liguei para a escolinha? Por que eu não fui atrás? Quando sai da rotina, infelizmente, Acioli, é uma questão aqui do ser humano, do sexo masculino e do sexo feminino. Há uma diferença. A mulher, o sexo feminino, sei lá se pelo instinto maternal, ela é muito mais ligada, é relativamente comum o homem fazer uma tarefa de cada vez. E quando ele sai da rotina, tanto é que este não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. E o que acontece? A criança provavelmente dormiu, ficou quietinha, não percebeu, e o pai só se ligou... E os vidros fechados. Os vidros fechados, a criança acabou aí, faltando provavelmente... ar. Exatamente, porque tem casos em que a criança chora e quebra um vidro e tudo bem, mas às vezes a criança deve ter desfalecido e com isso acabou aí morrendo. 1 ano e 7 meses, é um bebê, e numa situação, o casal ficou muitos anos na fila, segundo as informações aí, para adotar essa criança. O Anderson até confirmou essa informação, e ontem já à tarde, o tenente Falcão, da Polícia Militar, confirmava aí, o pai estava alucinado com o que, não acreditando que teria acontecido, prestou os primeiros esclarecimentos lá na unidade de pronto atendimento de Santa Felicidade. Ele chegou acompanhado do irmão e estava ali, sem palavras, estava fora de si. Mas, a mãe, doutora, inclusive, foi para o hospital também em estado de choque. Mas, doutora, nesse caso, lá na frente, ele pode ter o perdão judicial? Como disse a senhora, é possível que seja aplicado aí o perdão judicial, dadas as circunstâncias. Lembrando que, mesmo que seja aplicado o perdão judicial, ele vai ter que percorrer todo o caminho das averiguações. Tanto é que ele foi encaminhado ontem para o Nucria para prestar os primeiros esclarecimentos. Está aí o Anderson, que pode confirmar a minha informação. Pode ser aplicado, mas primeiro tem que ser feita toda essa investigação.
Anderson Aires, alguma... Agora, viu, senhora, é importante que as pessoas não façam nenhum julgamento pré-determinado ou qualquer juízo de valor, até porque qualquer um de nós somos passíveis de que aconteça algo dessa natureza, porque ninguém está livre disso. Agora, o importante é dizer o seguinte, se lá na frente será condenado ou será inocentado, o fato é que já esse pai, sim, já vai ter aí a sua condenação mental, possivelmente a sua consciência o condenará por resto da vida, viu, senhora? E o perdão judicial, Anderson, é justamente por isso. Sabe por que é aplicado o perdão judicial? Porque nenhuma pena vai ser tão grave para este pai quanto a perda do filho. Então, é por isso que o perdão judicial é aplicado. Quando o legislador percebe que a dor, o sofrimento desta pessoa é muito maior do que qualquer tipo de encarceramento. Porque hoje o único sistema de punição que nós temos vigente no Brasil é o encarceramento, a perda da liberdade. Mas para este pai, a dor que ele está sentindo é muito mais grave do que qualquer tipo de encarceramento. Imagine a culpa que ele está levando. Mas é importante verificar a questão dessa investigação. Haja vista o caso lá do menino lá do vereador lá, do médico, esqueci o nome do menino agora, que disse que o menino tinha caído e depois foi averiguado que o padrasto acabava... do Rio de Janeiro. Exatamente, esqueci do médico lá. Enfim, por isso que tem que ter todo esse trâmite. Não há como isentar ou eximir este pai de prestar os esclarecimentos. Tanto é que ele foi encaminhado ontem para o Nucria. E outro detalhe, isso que o Anderson falou é muito importante. A internet tem essa mania de condenar, de julgar, de executar a pessoa sem ter aí as mínimas informações. Muito importante esse seu destaque. Qual é o pai que faria isso por querer, né? Não tem. Anderson, mais alguma informação, Anderson? Estamos atentos aqui, senhora, e qualquer coisa a gente retorna. Agora fica a dica, esse caso serve de um alerta para todos nós, para tirarmos o pé do acelerador do dia a dia, viu, senhora? Prestar mais atenção às coisas à nossa volta, porque muitas vezes deixamos de dar atenção à família, para dar atenção a coisas muitas vezes desnecessárias, coisas que são passageiras. E, infelizmente, tragédias ocorrem justamente muitas vezes por falta de um pouco mais de atenção por parte do ser humano, viu, senhora? É verdade. Senhora, e se você me permite, só para concluir aqui, é importante a questão da rede de apoio. Então, quando tem qualquer coisa diferente envolvendo criança, a rede de apoio. O que é rede de apoio? A mãe mandar uma mensagem, aí, deu tudo certo, deixou o bebê na escola, a professora, hoje foi o pai que veio trazer, o bebê tal não compareceu. A rede de apoio, amigos, familiares, professores, porque essa tragédia talvez pudesse ter sido evitada. É com você, senhora. Verdade. Anderson Aires, até logo mais à noite na Rádio Cidade e na Tradição FM. Um abraço, obrigado.